Aliás, deixa eu perguntar, por que não libertária? Olha, assim, eu tenho várias concepções acerca disso e pelo menos não me parece o melhor tipo de organização que possa proteger os mais fracos. E eu tendo a entender que as mulheres vão se fuder bastante numa sociedade como essa. Posso estar errado, não sei se vocês conhecem o Michael. Você é meio machista. Você é meio machista. Não sou, não sou. Não, isso é um pouquinho machista. Isso que você Não fala. é machista. Não Por é que machista. a mulher não conseguiria competir na sociedade com os homens? Não é que as mulheres não conseguiriam competir em relação ao próprio desempenho intelectual delas. Mas eu já falei isso, inclusive, no Redcast, que diferenças de testosterona alteram muito a autopercepção e a autoconfiança das pessoas e a disposição a cometer riscos, Aqui a eu tenho uma coisa de submeter a fala. riscos. Então, eu não conseguiria pensar em uma sociedade que fosse suficientemente igualitária e que protegesse as mulheres em um meio, em um cenário que pudesse garantir um florescimento feminino sem essa garantia do Estado. Porque os homens são muito mais competitivos, muito menos cooperativos em relação à disposição das mulheres em entrar dentro dos seus meios, porque eles tendem a formar coalizões mais fechadas e mais fortes, e também porque eles são mais autoconfianços, metem a mais riscos, eles competem com mais afinco, e a testosterona também é responsável por memória, raciocínio, tônus muscular, desejo sexual e coalizão intragrupal e também xenofobia, de certa forma, sabe? E eu não consigo imaginar uma sociedade que não consiga garantir um mínimo de igualdade para essa competição entre eles, sabe? Eu penso que as mulheres seriam completamente jantadas pelos homens. Mas aí que tá, existe uma questão muito séria. Não, mas eu tenho um local de fala. É preciso disputar seriamente. Não, mas eu tenho um local de fala aqui. Fale. É porque as pessoas só botam o lado positivo da testosterona. Ninguém trata do lado negativo da testosterona. É que eu tenho um local de fala. Porque... é violência, né? Não, mas não só violência. Por exemplo, a testosterona, ela ajuda bastante, sim, na questão... Eu vou discordar da memória e de alguns outros predicados, porque eu sou de uma percepção um tanto diferente. Mas, por exemplo, a testosterona, eu tenho 1,96 m de altura. O quê? E... Tu é enorme! Sim. Meu Deus, eu nunca ia imaginar. Marlboro é um muro. Se você ver o Marlboro é um muro. É difícil subir. Gente, eu tô em choque, na moral. Tô até com inveja, porque eu queria ser alto. Eu tenho 1,96 m e hoje eu tenho, acho que 180 quilos. Só que eu já não tive esse peso, né? Porque necessidade, né? Para ter 180, precisa ter 179 e assim por diante. Mas quando eu tinha 14 anos, por exemplo, eu tinha 1,82 m, 1,85 m. Alguma coisa em torno disso. E eu tinha um problema de testosterona. Eu tinha... A média de testosterona para essa idade é entre 200 e 600. Eu tinha 1.300 de testosterona nessa idade. Então, eu posso dizer com segurança que, pelo menos para mim, essa testosterona não foi positiva nessa época, porque tem um duplo caráter tudo, né? A maioria das coisas tem um duplo caráter. Então, por exemplo, ajudava na memória? Ajudava na memória, talvez. Mas atrapalhava na libido, na atenção. Atrapalhava na libido, na atenção. A violência, ela parecia ser muito mais uma resposta para as coisas. Então, como é que eu lidava com isso? Eu fazia muito esporte. Então, eu sempre fiz muito esporte para acalmar o meu corpo. Então, nessa época, eu fazia karatê, fazia futsal, fazia natação, fazia handebol, e mesmo assim, chegava de noite, chegava ao longo do dia, eu ainda estava com muita... não é raiva, mas muito pique adrenalina mesmo. Tava com muita vontade de fazer coisas. E isso me levou a quase morte em diversas vezes da minha vida. Eu quase morri muitas vezes, eu e os meus amigos, por causa desse lado da... Aversão ao risco. Eu não tinha aversão a risco. A ausência de aversão a risco. Eu não tinha aversão a risco. Se alguém me dizia que eu não podia fazer alguma coisa, eu falava... Por exemplo, teve uma vez que a gente estava numa casa de verão. Não é casa de verão, pô, coisa de pobre. Casa de praia, foda-se, num lugar lá. E aí alguém falou assim, e se a gente virasse aquele carro ali de cabeça para baixo? E aí a gente foi lá e virou o carro de cabeça para baixo, para mostrar que dava para virar o carro de cabeça para baixo. Nós somos cientistas. Né? Alguém disse que não dava, a gente foi lá
Isso não pareceu uma busca. Isso não pareceu uma busca, mas a gente virou o carro do cara de cabeça para baixo. Só que isso poderia ter rendido tiros, morte, acidentes, e assim, a gente prejudicou outra pessoa, porque no outro dia era o vizinho da frente, aí no outro dia a gente viu o vizinho da frente perplexo porque tinham virado o carro dele de cabeça para baixo. Porque a gente não viraram de volta. não. Virar de volta é ser mó rolê, velho. A gente virou o carro de cabeça para baixo, e aí no outro dia a gente viu o dono do carro perplexo e perguntando: por que viraram o meu carro? Não roubaram, não quebraram nada, só viraram o meu carro de cabeça para baixo. Então a gente não tinha aversão a riscos. Nesse sentido, você está certo. A gente não tinha aversão a risco. Só que a nossa não aversão a risco, graças a Deus ou qualquer entidade que você possa acreditar, é que nós não falecemos. Mas nós fizemos diversas ações ao longo do tempo que estatisticamente é mais provável que a gente morresse. Então, é porque quando se fala dessa noção do Estado, eu sempre me pergunto se os entes que vão participar do Estado, se eles são outras coisas que não pessoas como nós, como se não fossem homens e não fossem mulheres, né, no estamento burocrático. E ao longo do tempo do Estado moderno, a gente percebe que o tanto de sangue que foi derramado ao longo do tempo não se consegue comparar a nenhum outro ambiente da história. Então, é só essa dúvida que eu fico, porque se as mulheres são menos capazes e os homens são mais doideira e tal, o Estado moderno me mostra que você está certa, mas no sentido oposto, de que geralmente esses homens vão ser os homens que vão tomar o poder e são justamente esses homens que vão tentar calibrar a sociedade da forma ideal que eles têm. E é por isso que hoje no Brasil a gente tem um movimento tão forte, de fato, reacionário. Né? Para todas as partes que a gente olha, existe uma tentativa de moldagem e de modelação social para um espectro não cinza, mas um espectro ideal que eles querem ter. Então, você pode ver que os sociais-democratas eles têm um espectro de mundo perfeito que eles querem trazer, não são reacionários, mas são, sei lá, um reacionário às inversas, então ele quer trazer uma determinada estrutura social específica. Nós temos os comunistas, nós temos os conservadores, os reacionários em si mesmo, assim, essência, mas eu não consigo ver do Estado moderno para cá esse tipo de narração que tu tá dando, porque tu pode dizer, não, um lugar específico da Europa, sei lá, Finlândia, né? A Finlândia tá tendo esse tipo de coisa. Pode ser que você use esse argumento. Mas, na época do Bigodudo, os pequenos países, esses lugares mais próximos, muitos deles foram tomados de assalto. Justamente porque o Bigodudo estava puto. Então, eu não sei. É porque. Eu vou dar um exemplo para tu. A gente reagiu a um vídeo do Luiz Nobre, onde ele estava atacando libertários, e ele falou que as tentativas de um local libertário foram completos fracassos. E nós fomos ler a fonte. E na fonte dizia que teve 3 ataques a urso, ninguém morreu nos ataques a urso, e teve 2 homicídios, porque 2 pessoas brigaram e se mataram na briga. E se isso é um completo desastre, eu não sei o que é o Brasil. O Brasil, para mim, deve ser uma coisa que assim, é inconcebível que seria a estrutura brasileira. Então, eu fico nessa dúvida, né? Porque a tomada das coisas é porque existe uma centralização desse poder. E, geralmente, ao longo da história, quem se pergunta desse poder são os homens, né? A capacidade de ter a participação de risco e afins. Então, parece meio difícil depender. Então, é que para mim, assim, um mundo como esse é assustador, em que os homens vão ter o completo e total poder sobre absolutamente tudo, considerando que não tem um Estado para me proteger, não tem um Estado para intervir. Quem vai geralmente tomar o poder são alguns poucos homens, porque não vão ser todos, obviamente, vão ser alguns que têm realmente um desempenho excepcional de alcançar determinado status na hierarquia, e todos os outros vão estar submetidos a isso. E se nós pensarmos que as mulheres vão ter mais dificuldade de alcançar determinados recursos, elas vão ter que acabar se aliando e se conectando com esses homens de alto poder. Então, eu juro para você que você narrou para mim o Estado. Bem-vindo, para mim, você narrou para mim o Estado. Porque para mim, o que acontece? Existe uma parada que você tem que concordar comigo. O libertário, ele preconiza uma coisa: a autodeterminação dos povos. Então, vamos dar um exemplo. Hoje, você só pode viver no Brasil. Você não tem a opção de decidir viver na sua comunidade, que é representada pelo seu condomínio e mais 4 condomínios. Isso é impossível para você.
Você não tem como aderir livremente a comunidades que sejam... Eu, Daniel, eu não sou um conservador. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu sou um institucionalista moral. Eu acredito, do ponto de vista moral, no institucionalismo. O que ele prega? Ele prega que existem parâmetros de sustentação social que se conformam melhor com alguns tipos de comportamento. E existem comunidades que estão mais propícias a estabelecer determinados tipos de comportamentos nos dois locais. Então, por exemplo, os conservadores, muitas vezes, eles estão dispostos a enxergar, por exemplo, um padrão de estigma. Os progressistas, por outro lado, eles estão dispostos a enxergar padrões de boicote. Geralmente é o contrário. Geralmente se pune depois. Então, veja que é uma diferença em relação a quando se pune socialmente as ações. Nossa, se é antes das eu não tinha me dado conta disso. Aí, se você para e você reflete sobre a estrutura, você vê que alguns comportamentos se referem melhor a alguns tipos de personalidades. Numa sociedade libertária, a organicidade das sociedades permite que você se organize com aqueles que compartilham ideais civilizatórios parecidos. E isso faz com que, ainda que você diga, não, é verdade, uma sociedade sempre poderia ser terrível, há a possibilidade da construção de uma sociedade em que esses valores civilizatórios são considerados mais relevantes e que isso pauta o parâmetro de decisões. E é por isso que nós não podemos estabelecer um padrão universal de conduta e de civilização. Porque senão, aí sim, abre espaço para um patriarcado opressor. Porque ele só pode existir porque ele tem um poder universalizante. Se ele não tem um poder universalizante, se as feministas realmente podem migrar com os pés para onde for propício a essa sociedade, por exemplo, você dificilmente migraria para a sociedade diretamente feminista. Talvez você migraria para uma sociedade de conciliacionistas, de pessoas que acreditam fundamentalmente no mesmo conjunto de interesses. E poderia ou não ser o tipo de sociedade em que nós estaríamos dispostos a viver. Mas isso é uma coisa que se descobriria no plano da organicidade. Então, eu acho que, para você que tem uma visão muito, muito civilizatória do processo humano, realmente para depois para refletir um pouco com calma sobre essa questão. Eu confesso que eu achei bem interessante, eu não tinha analisado por essa percepção, mas assim, vocês não pensam que existe aquele risco de se cair numa espécie de xenofobia, talvez, porque parte dos ganhos que a gente teve em sociedades cosmopolitas mais diversas foi justamente de acabar lidando e tolerando melhor com aquilo que é diferente e não corresponde necessariamente com os seus valores, né? E eu penso que isso é relevante também. Eu defendo que isso... A questão é que... Será que eu discordo da Glenda? Pode ser que eu discorde, mas eu não estou disposto a fazer com que ela viva da forma que eu quero. Essa é a grande diferença. Porque o movimento libertário no mundo, ele cresce tanto. Porque nós não matamos nossos opostos. É só você parar para pensar dessa forma. Existe uma ferrenha discussão entre libertários conservadores, progressistas, o do Miorim, que eu sempre esqueço o nome, institucionalistas. Eles todos discutem muito, mas nenhum deles quer bater a picareta na cabeça do outro. Então, existe uma diferença muito abrupta entre esses campos. Um ideal bem iluminista da tolerância. Da tolerância. E eles não batem, porque o movimento comunista ele cresce, mas o número diminui. É total. Porque existem mortes ao longo do tempo. Não só mortes, existem o que a gente chama de secessionismo, né? Do ponto de vista dele, sectarismo, que ele realmente elimina pessoas de dentro porque eles não se adequam à agenda. Do ponto de vista moral, existe uma multiplicidade de libertarianismos, né? E eles concordam com um único tópico. O meio não pode ser um meio violento. Porque eu acho que dificilmente tu concordaria com um ponto de algumas pessoas que, por exemplo, o Miorim já entrevistou. Tu acha que determinado grupo de pessoas que vivem no Brasil, se elas quisessem se organizar socialmente de uma forma diferente, elas deveriam ser fuziladas? Óbvio que não, jamais. Então esse é o pensamento libertário. A gente não se você enxerga como... Você não enxerga que para resolver a secessão você usaria a violência, não tem como sair dessa questão libertária. Porque se você disser, não, a pessoa se secessionou da minha região, eu não vou matá-la, acabou. Essas sociedades libertárias estão moralmente justificadas. Porque todos os grupos têm um porém. Sim, mas... E esse mais geralmente vem seguido de uma série de palavras e construções
gramaticais para dizer no final: vamos dar um jeito de acabar com vocês. Seja preso, seja morto e assim por diante. Então, esse essencialmente é o ponto libertário. Você, Glenda, você pode se juntar com quem você quiser, aonde você quiser, viver da sua forma, do jeito que você quiser. A grande questão é que eu não estou disposto, e eu estou disposto a defender você, dependendo das coisas que aconteçam, né, obviamente, do ponto quando as pessoas quiserem forçar a você a viver de determinada forma diferente. Se você não estiver fazendo mal fisicamente a ninguém, então nós defenderemos o seu direito de viver dessa forma. Entendi. É bem iluminista, realmente, bem Voltaire aí. Mas veja que é uma questão, por exemplo, a gente pode dizer que você vai para o inferno. É uma possibilidade, você pode fazer alguma coisa, por exemplo, você pode levar para o inferno. Mas não é por isso que eu não vou dizer. Veja, eu não acredito que a igreja, por exemplo, deveria impor essas coisas às pessoas. Para mim isso parece um absurdo, porque parece que o sangue, a pilha de cadáveres, por exemplo, eu estava tendo essa conversa um dia desses, né? Eu comentei que uma das coisas que existe em baile funk é a parede. Sabe o que é a parede? Já ouviu falar? Eu acho que sim, mas pode descrever. A parede é quando uma mulher fica virada com o rosto para a parede, levanta a saia e deixa que façam sexo com ela quantas vezes quiserem. E aí vão alternando ao longo da noite para isso. Do ponto de vista de alguns católicos, que absurdo! Mas qual é a alternativa? Você vai matá-la? Porque essa é a grande questão. Você está disposto a matá-la por esse comportamento? Eu não estou disposto a matá-la. Parece que eu não olharia para ela após esse momento de decadência, mas perdão, para mim isso é um processo de decadência. Ela realmente, assim, é o oposto da seletividade sexual, é a aleatoriedade sexual. Ela estabelecer que, não, vamos usar a forma, matá-la. Agora a solução é matá-la. Parece que esse não é o caso. Parece que esse comportamento não é o que eu espero. Então, ainda que houvessem diferenças morais e justificativas morais diferentes, eu acho que deve se instaurar o princípio de que existem algumas considerações universais que devem ser aplicadas a qualquer sociedade. Então, por exemplo, uma sociedade que eu não defenderia seria uma sociedade em que o estupro fosse legalizado. Para mim, a sociedade seria um absurdo. Porque a sociedade seria uma sociedade viciada desde o seu princípio mais fundamental, do consentimento. Da noção de que as pessoas realmente estão aderindo organicamente à sociedade. Porque se eu acredito que todo mundo deve poder aderir à sociedade, e eu acredito que... O que está acontecendo? Aquela pessoa não está consentindo com esse ato da sociedade no sentido mais estrito da coisa. Não está consentindo com esse tipo de sociedade. Se ela pudesse sair, ela sairia. Né? Fundamentalmente é isso que significa. Então, eu acredito que se a gente enxerga isso, é muito difícil ter uma visão tão humanista como a que você tem e acabar não entrando por lado libertário, ainda que seja um meta-libertarianismo. Ou seja, você acredite que deva haver um Estado, mas que esse Estado deve permitir a secessão de todos. Entendi. E assim, embora exista essa liberdade de transitar de qualquer forma, vocês não pensam que de qualquer maneira isso instigaria um certo vício de intolerância, embora não se justificasse violência física, por exemplo, que tornaria as pessoas intelectualmente e moralmente indispostas a conviver com aquilo que é diferente? Porque é nesse sentido assim que realmente parece que eu sou muito espartana, né? Se mutou. Tá mutada. Se mutou. Eu tenho uma tendência a pensar que se uma pessoa ela não é exposta àquilo que é diferente, ela vai se viciar e se acostumar intelectualmente e na própria vivência em tudo aquilo que é somente e exclusivamente familiar a ela. Eu não sei se isso é saudável e eu não sei se isso desenvolve ao máximo a maturidade psicológica individual da pessoa em poder aprender e lidar com aquilo que não converge com os teus princípios, sabe? Com o teu modo de viver. Porque, ok, legal, a gente pode viver do nosso jeito aqui, mas aí eu fico imaginando, tudo bem, mas talvez a gente precisasse fazer uns intercâmbios entre essas sociedades diferentes com uma relativa regularidade para conseguir... Mas você está disposta a... Calma. Como assim, velho? Tem um tom muito excelente para isso. Nós temos um exemplo muito claro de uma pessoa que a gente conhece que, por exemplo, odeia muçulmanos, mas venderia para eles caso fosse o caso. Sem saber. Colocado no mercado. Mas estaria disposto a vender para muçulmanos se fosse o caso. Parece que o processo do mercado é um intercâmbio necessário que a divisão do trabalho preconiza de união e ligação entre as nações que não conseguem ser totalmente independentes, e as nações
E os locais, as comunidades que estão dispostas a comercializar com o outro, parece que tem um ganho civilizatório no sentido de construção de riqueza em relação aos outros, que faz com que essas sociedades perdurem e aquelas extremamente protecionistas não sejam capazes de se organizar e não sejam capazes de passar adiante seus ideais e elementos. É que eu tenho duas questões em relação a isso. Esse ponto que tu elaborou, acho ok, mas a minha pergunta é: você está disposta ou defenderia pessoas a forçarem as outras e podendo levar o óbito e a morte delas para que elas se comportassem dessa maneira? Essa é a primeira pergunta. E a segunda questão... Não, então, mas esse é o ponto... Esse, de fato, é o ponto libertário. Você está disposto a ir ali e forçar aquelas pessoas a viver, se é que é possível forçar as pessoas a viver dessa forma? Se sim, então você está completamente distante. Se não, você já está nesse espectro, não cinza, mas talvez libertário. Porque essa é a grande questão. É porque dentro do libertarianismo existe uma concepção muito simples. Eles são muito diretos nesse quesito. Você está disposto a matar por isso? Essa é a pergunta. Porque toda vez que você fala de leis, é isso que você está falando. Eu estou disposto... Uma lei é uma opinião com uma arma. A lei é uma opinião com a arma que pode levar ao óbito das pessoas. Porque a gente precisa lembrar que a possibilidade última da exceção da lei é a morte do indivíduo. Porque ele pode reagir àquilo ali. Se ele reagir, os policiais e as pessoas que estão tomando aquelas medidas podem levar ele a óbito. Então, essa é a grande questão. Se você, em último caso, está disposto a executar e lidar e defender pessoas a eliminarem as pessoas que estão discordando de você. Essa é a grande questão. Pessoal, eu posso entrar nas questões Não. Eu posso entrar nas perguntas, as pessoas doaram. Tudo bem, mas deixa... Tá bom. Fale, por favor, termine isso. Deixa falar. Eu pararei o Malboro depois da sua resposta. Não, é que é só minha dúvida mesmo em relação a como que a gente faria esses intercâmbios e principalmente em relação a... deixa eu me lembrar o que era. Sobre... agora acabei esquecendo. Enfim, acabei esquecendo. Pode mandar as perguntas, vamos ver se eu lembro depois. Interrompeu, né, meu amigo? Desculpa. Interrompeu, né, meu amigo? Realmente. Tu não pode ver dinheiro, cara. Tu é puta. É assim mesmo. Tenho muitas perguntas.